Águia ter, né, a autonomia de voo. Ele pode chegar lá, ganhar e acabou. Claro. Só que eu acho que este é um resultado muito mais difícil. E aí entra para mim uma questão que tem a ver com o início da competição, a primeira rodada. Aquele jogo, Lisca, né, falou e aconteceu. O Lisca é tinhoso, ele é aborrecido, ele é mordido. E eu fico com a impressão que o Luverdense vai transformar esse jogo num jogo de honra. É uma cisma que eu tenho. Tipo assim, não vai dar pra gente, não vai dar pra vocês também. Também o Águia terá problemas de E ainda pode dar pro Luverdense. Não, ainda pode. Claro que também. Não, esse para mim é o resultado mais absurdo de tudo. Não, o Araguaína ganhar o Paysandu. Improvável. Não, tudo bem. Não precisa ganhar também, não precisa ganhar. Empatar. Mas mesmo empate. Como a gente isso pode estar sendo trabalhado lá em Araguaína agora. O homem da mala pode Mas eu acho que a mala não faz milagre. Não, eu também acho que não. Eu acho aí eu abri a mala para ver se tem lá dentro. Se a mala, vamos falar da mala. A mala do Luverdense, a mala do Luverdense para Araguaína, ela pode ser importante. Mas também pode ser importante a mala do Paysandu para o Luverdense. Claro. O estímulo. Claro. Um estímulo, uma vitória, de repente você. Pronto, também pode. Também tem que pagar os daqui, mas vai pagar o de lá. Mas eu queria fazer duas colocações rápidas, ainda dentro do que o Gerson disse. Para consolo nosso, se o Córdoba saiu daqui apedrejado e fechou o gol, o Lopes saiu daqui apedrejado e continuou sendo apedrejado lá em Fortaleza. Lá primeiro, rebaixado, e segundo, para o nosso consolo também, o Testinho arrebenta lá como o Jean arrebentou no Campeonato Paraense. Com quase 40 anos, foi o grande nome do Campeonato Paraense. Aliás, por falar em Jean, vamos também lembrar que hoje, pela Série D, o Independente venceu o Comercial lá no Alberto Silva, em Teresina, por 2-1. Gols do Joãozinho e do Leandro Guerreiro. O Rigoberto fez o gol do Comercial. Aliás, o gol do Leandro Guerreiro no finalzinho do jogo. 43. O Independente, deixa eu olhar aqui a minha cola. O Independente está na segunda posição. O Sampaio Corrêa tem 12 pontos e está classificado. Mesmo perdendo, o Sampaio perdeu. Aqui a gente tem, inclusive, a classificação. O Sampaio Corrêa tem 12 pontos, já está classificado porque tem 4 vitórias do Sampaio Corrêa. O Independente é o segundo com 11, o Trem é o terceiro com 11, o São Raimundo é o quarto com 9. Independente Trem, né? E o Comercial já Mas poderíamos ter um tríplice empate aí, né? Porque se o São Raimundo vencer o Sampaio, ele faz 12 pontos, né? Se houver empate entre... O São Raimundo se classifica. São Raimundo joga com Sampaio, lá em São Luís, está aí Sampaio e São Raimundo, e o Independente recebe o Trem. Como é que, só para a gente fechar também as probabilidades, Sampaio classificado, como é que o São Raimundo se classifica? Se ele ganhar o Sampaio, por 1-0 que seja, ele vai... Agora detalhe, lá em São Luís, né? Lá em São Luís. Ele vai a 12, ele não consegue suplantar o Sampaio, porque o Sampaio tem 4 vitórias, ele vai a 3 vitórias. Mas se houver empate entre Independente e Trem, que eles vão estar brigando, o que é que acontece? O Independente tem 1 de saldo, vai continuar, e o Trem tem menos 2. E o Sampaio sendo derrotado pelo São Raimundo, o São Raimundo sai de um saldo de 1, saldo de 2. Seja uma vitória assim. Aí o São Raimundo se classifica. O Independente se classifica com a vitória simples sobre o Trem. O infelizmente, para o Sampaio, pro São Raimundo, eu acho que o Independente leva essa vaga. Quem leva, Milton Roberto, essa vaga? Independente. Vou jogar em casa. Também. Tem vantagem. Também acho que o Independente. E queria só complementar naquela explicação sobre o cruzamento, o fato do Paysandu, na minha opinião, se classificar, é porque acho que o Paysandu vai ganhar o jogo aqui. Claro que bem, acho. Não só pelos méritos do Paysandu, mas porque o Araguaína realmente, né, além de tudo, já vem entregue. Não foi um bom time durante toda a competição, não vai ser aqui na Curuzu. Agora, no caso do Águia, que tem um bom time também, mas o Águia tem desfalques para esse jogo, importante. Os dois atacantes, né? O Alan, taxista e o... E vejo esse jogo como um jogo encardido por essa mágoa que o Luverdense... A gente estava aqui, nós vimos as declarações do Lisca depois do jogo. Aborrecidíssimo. Houve realmente um erro de arbitragem naquele jogo. Mas ele se queixou de muitas outras coisas e ao longo da competição ele ficou lembrando esse jogo. Sempre reclamando desse... Claro, se ele falou lá do jogo do Paysandu lá, e depois aqui ele disse que ia ganhar com 8, com 9 e tomou cacete. Mas daí vem a minha convicção de dificuldade extrema para o Águia ganhar o jogo lá. E acho que o Paysandu ganha aqui e se garante. E se houver desempate,
porque eu acho que o Paysandu vai golear. Eu acho que se houver empate lá, o Paysandu entra. Explicações à parte, Paysandu classificado. Legal. Tomazão, quem é o premiado aí que ganha a camisa do Paysandu? Lucas, lá do Outeiro, 9277 final. Legal. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Hamilton, queria agradecer imensamente sua presença aqui, foi muito importante. E você passe aí mais uma vez essa mensagem de otimismo e desta nova fase do Remo para o torcedor azulino. Eu fico muito feliz também em estar aqui na companhia de vocês, tenho certeza. E vocês me cobrem em fevereiro do ano que vem tudo isso que a gente está prometendo. Porque eu aceito, as pessoas dizem que eu não aceito crítica, que eu sou dirigente parede, que só gosto de cartaz. Não é verdade não. Eu aceito a crítica assim quando ela é construtiva. Eu só não posso concordar, Guerreiro e Gerson e Tomásio, é que no dia do aniversário do Clube do Remo, dia 15 de agosto, um cronista escreva que o Clube do Remo é um clube falido com poses. Isso eu não posso. No dia do aniversário do Clube do Remo, então é um desabafo que eu quero fazer e pedir que vocês nos apoiem, que o Clube do Remo precisa desse apoio. Critique quando tiver que criticar. Está dando apoio para o Ricardo Teixeira, não deveria dar. Tudo bem, isso é uma questão. Mas o trabalho que está sendo desenvolvido, nós precisamos do apoio de vocês. Eu tenho outro aspecto, né? A gente já falou isso aqui. Qualquer empresa na situação do Remo já tinha ido à falência. Pois é. A força é tão grande que ele está aí sobrevivendo apenas carreata e tudo. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Gerson. Obrigado, Tomás. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Gold. Mais diversão. Beba com moderação. Sky, HDTV é isso. Serpa Fruto Guaraná, sabor sem igual. Y Yamada, completa a sua vida. Unimed Belém, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. TIM, você sem fronteiras. Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá, é com a Norte Caminhões. Tudo casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Examas, uma grande faculdade, um grande futuro. E Cantina da Serra, qualidade superior. LG na Yamada, completa em tecnologia até 10 vezes sem juros. DDLG